Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem para todos. Eu sou o evangelista Francisco Amâncio e desde já agradeço a sua preciosa atenção. Estamos meditando aqui em um versículo do Velho Testamento que fala sobre a manifestação de Deus entre os homens. E o profeta Isaías escreveu, Isaías 7:14: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Quais os principais temas deste texto bíblico? Fala sobre a soberania de Deus. O Senhor é Rei dos reis e dos reinos de todo este mundo. Também nos ensina sobre o controle divino sobre a história da humanidade e sobre as nações. Revela o sinal messiânico sobre a manifestação do Deus homem. E aprendemos sobre a promessa de uma intervenção extraordinária da parte de Deus neste mundo. Além do mais, o texto nos fala sobre a presença de Deus, o conceito de Deus conosco como conforto e esperança, mas também com juízo sobre os moradores da terra. Finalmente, a necessidade de confiar em Deus em tempos de crise política era justamente o que estava acontecendo neste tempo na história de Israel. Isaías 7:14 é frequentemente chamado de a pérola da profecia, proferindo em um momento de desespero nacional para o reino de Judá. Este verso transcende seu tempo imediato para se tornar a base da doutrina da encarnação do Messias de Deus. O rei Acais de Judá estava sob ameaça de uma coalizão entre a Síria e o reino do norte Israel. Temendo a invasão, Acais considerava uma aliança com a Síria. Isaías o confronta, pedindo que ele peça um sinal a Deus. Diante da recusa hipócrita de Acais, o profeta proclama que o próprio Deus daria um sinal. Teologicamente falando, o texto estabelece a cristologia do Antigo Testamento. Ele aponta para a natureza dual do Messias, humano, nascido de mulher, e divino, o Emanuel, Deus conosco. Demonstra que a salvação não vem de alianças políticas, mas da presença encarnada de Deus no meio do seu povo. O termo virgem refere-se a uma jovem em idade de casar-se. E Mateus capítulo 1, versículo 23, confirma como a intenção inspirada do Espírito Santo. O sinal. Um sinal bíblico é um evento que autentica uma promessa de Deus. O nascimento do Messias aqui é um marco histórico, não só para Israel, mas principalmente para as demais nações do mundo. A hermenêutica aplicada aqui é a do duplo cumprimento. No curto prazo, o sinal serviu para a época de Acais, provavelmente um nascimento contemporâneo que marcaria o tempo da derrota dos inimigos de Judá. Num cumprimento pleno, refere-se exclusivamente a Jesus Cristo de Nazaré,
o único verdadeiramente nascido de uma virgem. O texto aborda o paradoxo do finito e o infinito. Filosoficamente, a ideia de que o Criador do universo pode se tornar Deus conosco quebra a barreira da transcendência absoluta, propondo uma imanência radical. Deus não apenas absorve a história, ele entra na história da humanidade. Sociologicamente falando, o verso surge em um contexto de crise de liderança. Acais representa a elite política de Israel daquela época que buscava segurança em um império opressor, no caso a Síria. A profecia redireciona o foco para o seio familiar e o nascimento de uma criança, sugerindo que a renovação social começa com a esperança e a nova vida, não por meio de guerras, de armas. Quantas vezes buscamos a Síria? Soluções humanas, dinheiro, influência, para resolver nossos medos? Deus nos oferece a si mesmo, ter Emanuel em nossa vida. Significa que nenhuma crise é grande o suficiente para nos deixar desamparado. O nome Emanuel é tanto um consolo quanto um desafio. Se Deus está conosco, Ele vê nossas injustiças tanto quanto vê as nossas aflições, a nossa dor. A presença de Deus exige santidade, mas oferece uma paz que excede todo o entendimento. Em Mateus, capítulo 1, versículo 23, faz a citação direta da profecia de Isaías e aplica a pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ainda no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, é o Deus forte. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, fala sobre a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala sobre o local do nascimento do Messias. Imagine um náufrago em uma ilha deserta tentando construir um barco com gravetos, os planos de Acais. Mas de repente um helicóptero de resgate desce e o próprio piloto desembarca para morar com ele e ensiná-lo a viver até o resgate final. O sinal não é o barco que o homem constrói, mas a pessoa que desce do céu para estar ao seu lado. Foi o caso de Cristo Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Historicamente, o termo Emanuel tornou-se um título litúrgico e musical, como no hino Vini Vini, Emanuel do século XII, simbolizando o anseio da humanidade pela manifestação do divino no tempo e no espaço. O profeta Isaías utiliza o contraste entre a incredulidade de um rei e a fidelidade de Deus. O sinal é dado a uma casa de Davi que estava falhando. O nascimento da criança é a garantia de que, apesar da infidelidade dos reis humanos, a aliança de Deus com Davi permaneceria de pé através de um descendente sobrenatural, no caso Cristo Jesus. Isaías 7,14 é o ponto de virada, onde o medo político se dissolve na esperança messiânica. O texto nos ensina que
Mesmo quando somos infiéis, como foi o caso de Acais, Deus permanece fiel à sua promessa de estar presente na nossa vida. O Emanuel é o selo final de que a humanidade nunca está sozinha. Deus está conosco. Quero solicitar a você que acaba de ouvir esse comentário bíblico, compartilhe com os seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.